Olá, pessoal do YouTube. Olá, pessoal do Instagram. Nosso título de hoje, nosso tema de hoje vai ser como parar de procrastinar de vez. Como sair desse ciclo do fracasso, da não realização, da não produção como a gente gostaria. Como sair desse ciclo de deixar para depois, que a gente deveria estar fazendo agora. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom dia, Nessa. Então, estamos hoje estreando no YouTube. Tudo bom? Como foi seu final de semana? Bom, hoje eu tenho alguns avisos. Então, falando aqui com o pessoal do YouTube, né, que eu estou começando agora a fazer produzir conteúdo lá. Então, para quem não me conhece, quem vai chegar no canal, eu sou Renata Vetter. Todo o meu trabalho é na base, na metodologia do coaching. Então, eu trago experiências da minha vida, eu trago experiências da prática do meu trabalho, eu trago conhecimento das minhas formações, e assim a gente vai, né, levando mais conhecimento para o maior número de pessoas. Então, bora compartilhar e chamar o pessoal, ajudar o Instagram, né, a chamar. Vamos ajudar. Bom, dando os primeiros avisos, né? Essa live vai ficar salva, né? Vai ficar salva, vai ficar gravadinha. Quarta-feira a gente tem meditação na praia, né? Aqui. A sexta lei espiritual do sucesso é a lei do desapego, né? Inclusive, essa live que eu estou fazendo hoje, esse conteúdo, tem tudo a ver, quem assistiu a live semana passada da intenção, tem tudo a ver, tá? Então, eu vou trazer um exercício bem legal no final, que é a da plausibilidade reversa, né? Que um monte de gente quer, me pede para fazer. Eu já falei várias vezes que eu ia trazer, pronto. Hoje é o dia da gente aprender, de vocês aprenderem a plausibilidade reversa, como colocar intenção, né, no seu desejo, como colocar força e fazer realizar mais, né? Realizar aquilo que quer. Então, isso é excelente para trabalhar o que é procrastinação, tá? Para sair do ciclo de vez da procrastinação. Mônica, seja bem-vinda. Então, estou dando aqui uns avisos. Então, quarta-feira tem live de meditação na praia, às 6h16, sobre desapego. Na quinta-feira, vou fazer uma masterclass no Zoom, tá? Para quem quiser, já manda mensagem, manda direct, acessa o link na minha bio. Vai ser uma masterclass que eu vou estar abrindo aí para quem quiser assistir, participar. Vou estar fazendo com uma cliente. Então, sobre o quê? O teste, o perfil, como a gente se comunica, né? Então, Vanessa já teve a oportunidade de fazer comigo, essa ferramenta é muito legal, muda completamente a nossa visão, né, de como a gente vê o outro, a gente vê como o outro fala, se posiciona, porque a gente fala, né, o outro é agressivo, ele fala assim, ele fala assado, e a gente se dói, né, e a gente não vê como a gente também está falando e se posicionando, né? Então, a gente costuma muito falar, né, que o outro está entendendo mal. Então, essas falhas de interpretação, a gente precisa entender o que está acontecendo, né, do lado de cá, né, em primeiro lugar. Então, a gente interpreta as coisas muito erroneamente, né, e julga também. Então, bora lá começar? Bora lá? É o seguinte, o que acontece, né? Muito se fala sobre procrastinação, tá? Muito se fala sobre procrastinação. Tem vários profissionais na internet hoje falando sobre isso. Profissionais incríveis, maravilhosos, muito conteúdo bom. Então, tem um monte de passo a passo, um monte de sugestões, dicas sobre produtividade, né? Como a gente começar a produzir mais, parar de procrastinar, parar de deixar as coisas importantes que você coloca na sua agenda para depois. Não é sobre isso que eu vou falar hoje, porque isso você pega em qualquer lugar na internet. Tem várias pessoas maravilhosas. Então, hoje a minha intenção aqui não é passar dica para você produzir mais, para você vencer a sua procrastinação. Não é isso, tá? O que eu quero passar hoje aqui para vocês é um caminho da autopercepção, tá? Como eu, por exemplo, vou dar a minha experiência de vida, né? A minha experiência prática, a experiência que eu tive com os meus clientes, coisa que eu vejo realmente que faz sentido e que funciona. Então, o primeiro passo é o quê? Você entender aonde você está errando, procrastinando, né? Quais são as suas armadilhas. Eu vou trazer alguns exemplos meus para ajudar vocês a identificarem quais são as armadilhas de vocês.
né? Onde a gente se sabota, onde a gente escorrega, e é um caminho de autopercepção mesmo. Então, tem vários passo a passo, tem várias estratégias, mas não adianta você sair pegando as estratégias e aplicar sem você saber onde é que você vai, onde é que isso vai interferir realmente, onde é que isso vai te ajudar. Então, a gente precisa saber, se conhecer, né? O que a gente precisa, onde é que a gente está errando. Então, é isso que eu vou falar hoje. Lorena, seja bem-vinda também, Lorena. Então, meus amores, eu falo, né, com propriedade de causa, né, porque é um leão por dia que eu mato, né? A pessoa é procrastinadora, né? Então a gente vai treinando e a gente vai se alinhando e a gente vai driblando, né, todos os desafios que são nossos, tá? Então a primeira coisa que eu vou trazer para vocês, que foi uma coisa que eu percebi, né, e que eu venho trabalhando bastante, e eu vou contando para vocês e vocês vão levando isso para a vida pessoal de vocês, tá? E percebendo aí também onde é que vocês erram, porque a gente precisa primeiro entender onde é que eu erro, e aí qual vai ser a estratégia que eu vou usar para melhorar isso, né? Então, existem milhões de estratégias, aí você vai escolher uma, vai aplicar, vai testar, vai treinar, isso funciona, tá? Então, é assim, ó, percebam aí quais são as armadilhas que vocês caem, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo que eu vou dar aqui, tá? Que eu estou falando a benção, é o que? Meta saúde, bem-estar, corpo. Então, eu estou com um objetivo desse, tá? Eu sei, isso é um valor meu, é uma coisa que é importante para mim. Saúde, energia, disposição. Então, quando eu já começo o dia bem, né, que eu vou para minha academia, que eu faço meus exercícios, seja lá onde for, para mim, eu sempre gostei de academia, inclusive eu conheci meu marido dentro de uma academia, ele me conheceu, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto, que eu curto, que faz muito bem para mim. E uma coisa que estava me incomodando muito, porque eu não estava conseguindo manter desde que entrou a pandemia. Eu não estava conseguindo, não tinha, sei lá, perdi o foco, perdi o interesse, eu não sei. Na verdade, eu sei, eram as desculpas. Aí é a nossa primeira armadilha. Se era tão importante para mim, por que eu estava criando um monte de desculpa, né? Ah, um dia era o tempo. Ah, o tempo está frio, o tempo está quente, está chovendo, está nevando, está isso e aquilo. Então, toda hora era uma desculpa. Depois vinha a desculpa do carro, que eu estava sem carro, né? Então, a academia que eu ia era um pouco distante. Eu tinha que ir de carro. Aí veio a primeira desculpa, né? O carro. Ah, eu não tenho carro. Só que essa mesma academia, eu tenho várias filiais. Tem uma que é pertinho da minha casa, que é o que eu vou hoje. É a mesma rede, né? De academia, que eu poderia ir andando como eu faço hoje. Só que eu botei na minha cabeça que essa eu não gosto, eu gosto da outra. A outra tem que pegar carro. Então, a gente vai dificultando o processo, né? Aí a gente lembra o quê? Daquela lei do mínimo esforço, gente. Né? Vamos um caminho mais fácil, facilita, né? Uma das regrinhas básicas, né, da gente realizar mesmo as coisas, produzir mais, é ir pelo caminho mais fácil. Tem uma academia do lado da minha casa, por que eu não ia? Né? Por quê? Porque a pessoa estava se sabotando. Então, são as desculpas, né? Então, a gente precisa o quê? Sair da falta de autorresponsabilidade e começar a perceber, isso é importante para mim? Por que eu quero isso, né? Então, primeira coisa é ter clareza do que você realmente quer, se aquilo é realmente importante para você e por que eu não estou fazendo. Né? Qual era a minha armadilha? E não observar a mim. Né? Não observar que eu estava culpando, era porque eu não tinha um carro, porque eu não era mais o mesmo ciclo de amizade, então não tinha vontade de ir, porque não era a mesma academia, não eram as mesmas pessoas, não tinha as minhas amigas ali para eu tomar um café depois. Então, assim, eu acho que nessa pandemia muita coisa saiu da rotina e a gente tem que se ajustar. E são coisas importantes, né, que a gente tinha para fazer e que a gente, enfim, parou inventando um monte de desculpa. Isso é importante para mim, né, porque eu valorizo isso. Por que raios que eu não estava mais fazendo? Perdi o comprometimento comigo mesmo, com a minha saúde. Então, a primeira coisa é a falta de autorresponsabilidade, né? É não observar a si mesma e ter claro o que eu quero, qual é o meu propósito ali. A partir disso, quando a gente entende onde é que a gente está errando, escorregando, a gente traça as estratégias. Então, aí eu entro numa outra armadilha, que é o quê? Não pedir ajuda, né? Então, tem uma armadilha que é... Tem uma armadilha, gente, que é assim, ó. A pessoa acha que ela é suficiente, né? Que ela não precisa pedir ajuda.
que ela já sabe, que ela já fez aquilo a vida inteira, e aí ela não precisa. Só que grande erro. Por quê? Mesmo que eu já tenha feito isso a vida inteira, é igual alimentação, né, gente? É igual alimentação. Ah, não, porque eu sei fazer, eu sei o que funciona para mim, eu sei qual é a minha alimentação ideal para mim, não preciso de nutricionista, não preciso de médico, não preciso de nada. Eu mesma dou conta. É porque eu não estou com foco. Quando eu entrar com foco, eu faço. E isso você vai colocando, sabe aquelas metas de final de ano, que a gente vai colocando, entra ano, sai ano e continua a mesma coisa, tu não emagrece, tu não perde peso, tu não ganha massa, tu não muda de emprego, tu continua, né, naquele nível financeiro, né, aquelas coisas que a gente coloca para fazer e não faz nunca, porque fica esperando sei lá o quê, um milagre acontecer, né, mas não tem isso. Então, essa outra armadilha de não pedir ajuda, a gente tem que se perceber, tá funcionando, não tá? Então pede o raio da ajuda. O que eu fiz para conseguir realmente me disciplinar, voltar no meu ritmo, chegar onde eu queria, que eu já bati minha meta, né? Menos de um mês eu já cheguei no peso que eu queria, no corpo que eu queria, e mais do que isso, energia, disposição. Então, assim, tá maravilhoso. E melhora todas as áreas da sua vida. Você produz hormônio, né? Então, assim, saúde e bem-estar. Esse é o objetivo, né? Então, o que eu fiz? Pedi ajuda, né? Pedi ajuda de um personal, eu poderia ter. Então, eu fiz lá um plano, uma coisa bem legal para mim, para ela também. E isso, nossa, isso foi, assim, a minha tacada de mestre. Então, assim, às vezes a gente precisa parar e olhar onde é que eu posso fazer, qual o primeiro passo que eu posso dar para poder dar uma engrenada. Então, se é pedir ajuda de um profissional, porque a gente não é mestre naquilo, né? Por mais que eu tenha conseguido durante bastante tempo, chega uma hora que alguma coisa acontece, você não consegue mais, então peça ajuda, tá? Então, pedir ajuda é fundamental. E aí tem um outro exemplo também, muito legal, que é esse lance de observar a si mesmo, que é assim, ó, gente, semana passada eu coloquei lá no grupo, né, do Recriando Laço, coloquei no Telegram também um áudio, foi segunda-feira passada, que uma amiga me ligou, me contando da empregada dela que faltou e causou um estresse, segunda-feira que ela faltava e desorganizou a agenda dela toda, causou um problema, porque casa, comida, né? E ela cheia de coisa para fazer, trabalho, atendimento, coisas dela. Então, assim, foi um caos. Aí ela me ligou reclamando pra caramba. Então, isso tem a ver com relacionamento, tá, gente? Isso é uma meta de relacionamento, de você estar em harmonia com você em primeiro lugar, para poder se relacionar bem com os outros. Aí ela falou, Renata, qual é o problema? É que se eu mandar ela embora, eu vou ficar com uma outra pessoa, vai ser pior, porque eu vou ter que ensinar essa pessoa tudo, eu vou ter que parar, dar atenção, não sei quem é, se eu confio, para ela também vai ser horrível, e eu vou gostar muito dela. Eu tenho já muito, a gente já está junto há 4 anos, então é difícil, para ela também vai ser ruim, porque eu sei que ela precisa muito, né? Então, virou um problema, né? E o que aconteceu? No dia seguinte, a pessoa foi trabalhar e ela não conseguia falar, não conseguia. Então, ela se afastou completamente. Então, onde é que entra aí essa armadilha, né? Autoobservação. Então, ela precisava entender o que estava acontecendo com ela. Isso ela reparou que acontecia em várias áreas da vida dela também. Vinha uma coisa que irritava ela, que incomodava ela, e ela não conseguia se posicionar, falar. Ela colocava um peso muito grande. Então, isso, gente, traz o quê? As questões por trás da procrastinação. Quais são os seus medos, quais são as suas crenças, quais são as suas travas, né? E isso impacta diretamente no relacionamento. Então, por quê? Né? Então, qual é a armadilha? É não se perceber, é pegar falta de autorresponsabilidade de novo, jogar a culpa no outro. Então, o que acontece muito é quando a gente não consegue as coisas, fica empurrando com a barriga, não faz, e culpa não, porque o problema é dela. Ela que tem que vir falar comigo, ela que tem que se desculpar, ela que tem que não sei o quê. Não, gente, não é assim que funciona. Por quê? Porque é para você também. Então, foi o que eu falei para ela. Vai e conversa. Fala, se expõe, explica. Faz um combinado, refaz os combinados, ajusta. Então, e ela fez, de fato, conseguiu, foi incrível e maravilhoso. Ai, nossa, Renato, foi incrível, foi maravilhoso. Me deu até uma força, sabe, um estímulo e uma leveza, porque eu vi que realmente não é um bicho de 7 cabeças e eu preciso de ajuda para aprender a lidar com essas questões da comunicação. Me comunicar melhor, me posicionar melhor, falar o que eu sinto, o que eu penso, sem estar ofendendo outra pessoa. Então, existe uma coisa por trás aí também, né, da comunicação, essa dificuldade. Então, a gente tem que perceber isso.
Por que eu não estou conseguindo fazer? Por que eu empurro com a barriga? Por que eu fujo dos conflitos? Então, essa é uma armadilha, é a falta de autopercepção, de autorresponsabilidade, jogar a culpa no outro. A segunda, não pedir ajuda. A terceira, ouvir mentores da fluência, mentores que não servem para te dar conselho, né? Na verdade, gente, não é conselho que a gente precisa, né? Eu, por exemplo, não dou conselho para ninguém, né? O que eu faço? Eu coloco você para pensar quais são os caminhos para você olhar você, onde é que você está, onde é que você precisa trabalhar, qual é a melhor opção, qual é o melhor caminho, te ajudar a chegar lá. Então, muitas vezes a gente escolhe uma amiga para tirar uma dúvida, para contar um problema, para pedir ajuda, ou, sei lá, qualquer outra pessoa que não tenha resultado prático. E aí vai ficar o quê? Te dando conselhos baseados na experiência de vida dela, né? No julgamento, nas lentes dela. E não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Porque não ajuda, né? Não é com conselho. Você acha que você tem que fazer isso. Não, acho que você tem que ir. Você acha que isso aqui não foi legal. Não é por aí. Então, teve uma vez, eu já contei isso algumas vezes, teve uma vez que eu estava caminhando na praia e me ligou uma cliente. Ela falou, Renata, eu queria um conselho teu. Eu já falei com algumas amigas, mas eu queria ouvir a sua opinião. Falei, tá bom, manda aí, mas já saiba que conselho eu não dou, você já sabe disso, né? Tudo bem, que eu puder te ajudar, né? E isso foi a minha caminhada inteira na praia, tipo, os 40 minutos. E aí ela colocou para mim uma situação do relacionamento e tal, o que deveria fazer. Cada amiga falou uma coisa, eu virei para ela e falei assim, olha só, o que você quer, o que você sente? Você gosta ainda da pessoa? Como é que está a situação? Como é que você vai se sentir se você fizer tal coisa? Como é que você vai se sentir se fizer a outra coisa? O que você ganha? O que você perde? E aí deixei ela pensando, eu falei, eu não vou te dizer o que você tem que fazer, porque a vida é sua, né? Não é minha. Só você que está vivendo. Então, o que eu fiz? Ela parar para pensar e ela tomar a decisão, ela tomar a escolha, né? Fazer a escolha dela. E foi maravilhoso. Um mês depois, porque ela viajou com o marido dela, né? Era isso que ela tinha que decidir, se ela ia, se ela ficava, se ela inventava uma desculpa porque não foi. Enfim, envolvendo traição, um monte de escolha. Uma B.O. assim gigantesca. Acabou que ela foi e falou, foi incrível e maravilhoso. Eu falei tudo que eu sentia, o que eu estava pensando, o que eu estava vendo, o que eu queria, e foi incrível. Então, é não ouvir mesmo os mentores, né, da fluência, né? São as pessoas que não têm condições, não têm conhecimento mesmo profissional para te ajudar. Então, às vezes não ajuda, muitas vezes atrapalha, te confunde, te traz mais encalacração ainda, entendeu? Então, já coloquei aí três armadilhas, né? 3 coisas interessantes, tá? E para a gente sair dessa... Deixa eu beber uma água aqui. Amores, falem para mim, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão pensando, conseguindo fazer essa autopercepção, olhar para vocês, para onde vocês erram, onde vocês escorregam? Vão pensando aí qual é a meta de vocês, qual é o objetivo de vocês, o que vocês estão fazendo, o que vocês colocam, escrevem, né? Na agenda, sei lá, listinha de tarefas, de metas, de objetivos que não tá rolando, que não está acontecendo. A gente precisa parar para analisar isso. Por que eu não estou conseguindo isso? Se isso é tão importante para mim, tá? Deixa eu pegar aqui. No final, daqui a pouco, eu vou falar para vocês como sair desse ciclo, tá? Tem um exercício muito legal que eu faço, que é o exercício da plausibilidade reversa, tá? Como você fortalece, como você convence a sua consciência, como você fortalece o seu desejo, né? E aí tem a ver com a intenção e com o desejo também. Você tem clareza do que você quer, que aquilo é importante para você, você precisa botar intenção naquilo todos os dias. Como a gente cria intenção, né? Força no desejo, né? A intenção ela é só uma ferramenta para você realizar o que você quer. Então, daqui a pouquinho eu vou falar como que a gente entra nisso, tá? Mais uma armadilha, né? Que, inclusive, que eu estava errando muito. Ontem eu fiz um story falando sobre isso, sobre as artes que eu estou fazendo, né, no Instagram, é o perfeccionismo, sabe? É a gente não fazer, ficar deixando para depois, ou não entregar, né, perder prazos,
porque você quer fazer aquele trem ali perfeito, perfeito para você, perfeito para quem vai ver, porque você tem medo de ser julgada, de ser criticada, porque você quer chamar atenção pela coisa, porque você quer ser o melhor, né? Quer fazer o melhor. Aí você fica esperando o momento certo, né? Do jeito certo, o negócio certo, tudo perfeito, e perde os prazos, né? E muitas vezes até desanima e acha o quê? Que você não tem capacidade para aquilo, que você não é boa naquilo. Aí, enfim, era uma coisa que eu estava mesmo com dificuldade, até que eu fui quebrando essas encrencas todas aí. Porque são questões nossas, são crenças, né? Então a gente precisa investigar tudo isso. O que está acontecendo? Precisa ser perfeito assim ou preciso fazer? E aí eu vejo se vai dar ou se não vai dar. Então, uma super dica aqui, tá? É o quê? Vai e faz com medo, com insegurança, sem saber se vai, se não vai. Vai e faz. Dá o seu melhor e pronto. Né? É assim que a gente... E vai vendo, vai medindo aí com os parâmetros, né? Se funcionou, se não funcionou, e aí depois você ajusta para ficar melhor, né? Mas a gente precisa fazer, tá? É a mesma coisa na comunicação. Ai, não sei como que eu falo, de uma forma que eu fale que não agrida ninguém, que não desagrade a pessoa, para a pessoa não ficar mal, para não se sentir injustiçada, para não sentir isso, não sentir, sei lá, que eu não gosto dela, que eu estou brigando com ela, aí você acaba que não fala. Não, fala do jeito que você sabe, mas fala. Ah, não rolou, não funcionou, ok. O que deu, o que não foi legal, para você ajustar para a próxima. Entendeu? Então, tudo é assim, a gente não tem como ficar esperando o melhor momento, o jeito melhor, mais certinho, mais perfeito. Não tem, porque a gente ainda está aprendendo. Então, não existe. Né? Então, quando você começa, pum, você dispara, você quebra. Aí é assim que a gente quebra o ciclo. É no fazer. Entra em ação que o negócio flui. E o que acontece, gente, com esse ciclo, né? Quanto menos a gente coloca uma coisa para fazer. Aí perde o prazo, não faz como deveria, como acha que não deveria, o que acontece? Você vai dando mensagem para a tua mente que você não serve para aquilo, que você não consegue, que não dá, que não, desanima e desiste. E aí você entra no ciclo do fracasso, que menos vontade você tem de fazer. Aí é que entra a procrastinação, porque você já sabe que não vai ficar legal, que não vai ficar bom, que não sei o quê, que você vai ser julgada, cobrada, criticada, injustiçada e parará. E aí é esse ciclo aí horrível, né? Que causa estresse, que causa doença mental mesmo, tristeza, depressão. E cada vez você baixa a tua autoestima, você baixa o teu alto valor, você não se reconhece, aí fica querendo chamar a atenção das pessoas para poder receber. Então, assim, bem complicado. Então, a gente precisa quebrar isso. Quanto mais a gente se lança, quanto mais a gente faz, com medo, com tudo, né? Mas faz, mais força, mais vontade, mais ânimo, mais coragem a gente cria para poder fazer mais. E aí você vai se sentindo, cara, eu fiz, foi legal. Aí você vai e faz mais, faz de novo. Aí você vê que não é um bicho de sete cabeças, que você vai melhorando. E aí você quebra o ciclo, você entra no ciclo da produtividade, o ciclo do sucesso. E aí você eleva a tua autoestima, seu alto valor, se sente mais capaz, né? Nossa, é incrível, é maravilhoso. Tua energia, você muda o seu estado completo vibracional. Então, é entrar em ação, é ir, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, legal, Mônica, legal. Bom saber que está fazendo sentido, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, coloquem aí. Coraçãozinho é muito bom, que ajuda também o Instagram. Ele percebe, né, que a live está fazendo sentido, que está bom, e vai entregar, avisar mais pessoas. Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui também, gente, é que esse meu trabalho, ele é um trabalho aqui no Instagram, né, nas redes sociais, é um trabalho gratuito, né? Minha forma de dar, é meu doar, né? A forma de contribuir mais. Então, o que vocês podem fazer desse lado aí? Manda coraçãozinho, compartilhem as lives, façam comentários, tirem suas dúvidas, né? Esse é um espaço de troca, de aprendizado. Eu aprendo, eu ensino, eu aprendo, é uma troca, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de consultores, não é consultora da Fluência, não. Na verdade, é aprender na história de querer fazer sozinho, tá? É uma outra armadilha, tá? Que eu lembrei agora aqui, que aconteceu semana passada na história do meu trabalho com cavalo. Eu estava lá fazendo um trabalho no redondel. É um trabalho de autopercepção, né?
que um de comando, de liderança, de comunicação do cavalo. Então, eu estava lá fazendo o treino do cavalo e eu precisava direcionar ele, dar um comando para ele ir para a direita, para a esquerda, para parar, para estabelecer limite. Olha que interessante isso que eu vou contar para vocês. E tinha um menino lá, que está sempre lá, o Pedro, que é muito... Ele já está fazendo... Já faz esse trabalho em cavalo há bastante tempo, né, da equitação, na verdade, né, no coaching. Mas eu falei, Pedro, dá uma olhada aqui e me observa. Então, assim, muitas vezes a gente precisa, o que eu falo sempre de relacionamento? O outro, ele é espelho nosso. A gente precisa do olhar do outro, sim, mas não é para te criticar e te julgar. É só para você entender como é que é a visão do outro, para você se auto-perceber. Quando a gente está alinhado, a visão do outro não pega no teu ego. Ah, tá me criticando, tá me julgando, tá olhando só o lado negativo. Não. Então eu falei, ô Pedro, dá uma olhada aqui, me fala só o que você observa. Ah, mas eu não sei fazer o seu trabalho, não precisa. Então, aí eu fiz, ele percebeu o que eu percebi ali, tá? Por isso que a gente precisa aprender a pedir ajuda também, mas tem que saber quem pedir e como receber isso, tá? Eu percebi que ele no cavalo, eu estava indo em cima dele para fazer ele fazer o que eu queria, para fazer ele não parar, né? A ideia ali, ele eu dar o comando e ele não parar no redondel. O que eu percebi? Que eu estava indo atrás dele. Ele falou, Renata, você está indo atrás dele, né? O que eu percebi para ele não parar? Aí na hora me veio assim, são as nossas crenças, tá? Na hora me veio assim, não, dele, ele não vai andar, ele vai parar. Então eu preciso ir atrás dele, eu preciso estar ali, sabe? Mandando ele ir. E aí o que eu percebi? E quem é mãe, né, agora, pode ser que caia uma ficha aí. O que a gente faz com o filho? Fica em cima. E isso cansa a gente, que fica em cima, e cansa o outro também. Muitas vezes ele não faz só porque tu está em cima, né? Porque é chato, né? É chato alguém ficar em cima da gente. Então, o que ali eu percebi? Que não precisava gastar essa energia toda. Eu podia parar e observar ele indo. Porque eu já tinha dado o comando para ele e ele estava indo. Eu não precisava ficar andando atrás dele e dando mais comando. Me cansando enfim, me cansando principalmente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a observar. Quando eu sentisse que ele ia perder o ritmo, ou parar, ou fazer alguma outra coisa, eu entrava e interferia no ponto. Né? Eu continuava o comando, eu dava botava pressão, que é como a gente fala, né? Bota pressão no cavalo, que ele vai, bota pressão no outro, que ele vai. Mas não é o tempo inteiro, porque cansa você ficar botando pressão, botando pressão, botando pressão. Então, assim, tá fazendo sentido para vocês, gente? Isso é sobre educar filho, tá? Isso é sobre lidar com o outro, né? É relacionamento. Então, não adianta a gente ficar em cima. Isso foi baita de um aprendizado, apesar da gente estar sempre, né, falando, aprendendo, toda hora vem uma coisinha para a gente ficar, para ir limpando cada vez mais, né? Isso foi muito legal. Então, é a autopercepção, é pedir ajuda, nem que seja do olhar do outro. Isso foi incrível. Né? Aliás, o trabalho com o cavalo, eu estou apaixonada, porque é um trabalho de autoconhecimento, autopercepção, libertação, que é fantástico. Então, amores, a outra grande armadilha é o quê? Crítica. Então, assim, é a gente se criticar, sabe? A gente se criticar pelas coisas que a gente não está fazendo, que está fazendo errado, não está fazendo como gostaria, que tem a ver com perfeccionismo também. Então, essa autocrítica, sabe? Criticar a si, é horrível. A gente fica se chicoteando e colocando para baixo. Isso desanima. E você acaba procrastinando, não fazendo, porque você acredita lá no fundo que você não é capaz, que você é isso, que você é aquilo, não vai fazer direito, porque... Enfim, isso é autossabotagem, tá? Isso é uma armadilha mesmo que te destrói e faz você produzir cada vez menos, entrar em ação cada vez menos. Então, isso foram coisas que eu observei comigo, que eu observo com meus clientes, que eu vejo isso muito na prática, que eu estou trazendo aqui para vocês se observarem. A partir daí, a gente entra o quê? Com as estratégias, tá? Que existem milhões de estratégias para a gente procrastinamento, para a gente fazer mais. Na verdade, não é procrastinamento, é fazer mais. Então, assim, qual foi a estratégia que eu usei com o cavalo, por exemplo? Eu pedi para o menino me observar, porque eu estava ali sozinha, eu precisava do olhar do outro. Meu trabalho é exatamente esse, com um grupo de mulheres, né? Cada uma de cada vez dentro do redondel fazer o trabalho com o cavalo, enquanto as outras do lado de fora ficam observando e anotando cada uma a sua visão, né? Eu, inclusive, e a professora lá dentro. E depois a gente vai ouvir a visão de todas e ver que faz sentido e conversar e fazer as pontuações. Então, isso é incrível. Então, pedir ajuda, tá? Não pedir ajuda das pessoas que não têm capacidade, enfim, né?
Não é conselho, é ajuda de verdade. Então, aí a gente vai traçando plano de ação, né? Várias estratégias, aplicando e testando o que faz sentido e o que não faz sentido. Agora, sobre a plausibilidade reversa. Como a gente fortaleceu, o primeiro ponto é esse, né? Ter clareza no que você quer, né? Por que isso é importante? São 3 perguntinhas e esse é o momento de vocês pegarem o papel e a caneta e anotar, porque é um exercício que vocês vão levar para a vida de vocês. A primeira coisa é o desejo, saber qual é a clareza aí, né, da meta, que inclusive foi a primeira live que eu fiz, né? Foi logo da semana passada. Clareza na meta, no desejo, tá? Então, o que vocês querem aí? Qual a importância disso? Então, você precisa saber qual a importância dessa meta, desse objetivo, desse desejo que você quer. Então, isso a gente tem que escrever no papel. O que eu quero? Por que isso é importante para mim? E aí, meu irmão, você vai botar aí 10 motivos. Por que isso é importante para você, tá? Isso é importante para mim porque saúde é muito importante para mim. Isso é importante para mim porque vai me dar mais disposição para o meu dia, vai produzir mais hormônios, vou me sentir bem, eu adoro me sentir bem, né, bem disposta, com o meu corpo bom, eu gosto de me ver, né, bem, em harmonia corporal, eu gosto de me ver bonita, eu gosto de me ver magra, e aí você vai colocando tudo. Isso em relação à saúde, bem-estar, enfim, né, eu estou falando do meu objetivo aqui. Porque a gente tem vários objetivos. Você faz isso com o que você está procrastinando. Por que isso é importante para você? Depois você vai botar 10 motivos por que você quer isso. Então, por que você quer isso? Você quer isso porque 10 vezes, tá? Eu quero isso porque isso é importante para mim. Não tem problema se você repetir, não tem problema também se não fizer sentido, né? Você precisa sentir dentro de você, tá? Isso é importante para o meu bem-estar, isso é importante porque eu vou viajar, eu quero tirar fotos lindas e maravilhosas, né? Inclusive, essa live, semana que vem é a última da segunda-feira de minha viagem, mas depois eu vou falar disso com vocês. E aí, depois você vai escrever mais 10 motivos por que você merece isso, porque eu mereço ter esse objetivo, né? Emagrecer, ter o corpo legal, ter minha saúde legal, por que eu mereço isso, tá? Por que você merece isso? Então, é uma forma de você fortalecer e ir quebrando várias crenças aí também. Ah, eu mereço porque eu sou incrível, eu mereço porque Deus me deu saúde, né? E eu quero, eu preciso ser grata por isso, né? Então, por que eu mereço? Todos os motivos pelos quais você merece ali, tá? E isso, gente, faz a gente ajustar o nosso GPS interno, né? Alinhar o nosso desejo, a nossa intenção, né? Isso faz a gente dar um start aí e parar de deixar para depois, ou de desanimar, ou falar, depois eu faço isso, não. Agora não, tô com preguiça, né? Não, será que vai ser? Será que agora é o momento? Será que eu devo? Né? Não. Então, primeiro passo, então, é o quê? Eu vou fazer isso agora. Depois que você já fez os 30 motivos, já se fortaleceu, já mudou a sua vibração interna, o seu estado emocional. Isso faz mudar o nosso estado vibracional, né, emocional interno. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever. Eu vou fazer isso agora. Academia. Eu vou fazer isso agora. Né? Vocês acham que eu não levanto? Levanto 5 horas, 5h30 da manhã, já faço minha meditação, já deixo a minha roupa, né? Que, aliás, é uma estratégia aí é a minha estratégia. Um dia antes, na véspera, eu já separo minha roupa, já separo minha garrafinha, já vou separando as coisas importantes, deixo a minha bolsa já pronta. Por quê? Eu já estou trabalhando a minha intenção. Por que isso é importante? Aí, quando eu acordo no dia seguinte, cedo, cheia de preguiça, porque eu gosto de dormir, né? E tá frio, vocês acham que não existe uma briga? Mas depois que eu levanto da cama, né, acabou. Então, aí eu me sinto melhor ainda. Venci. Né? Venci o raio da preguiça, do raio da procrastinação. Por isso que eu falo que é 1 leão por dia que a gente mata, né? Então, vocês escrevam, botem isso aí na mente. Eu vou fazer isso agora. Eu vou dar o primeiro passo agora. E aí? Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo de vocês? Vocês precisam decidir, escolher e fazer. Qual é o meu primeiro passo?
Então, vai com medo, vai imperfeita mesmo, vai com sono, vai do jeito que for, mas vai, entendeu? Mas vai. Às vezes eu saio, pego uma banana e vou, eu não comi nada. Eu vou chegar atrasada. Vai atrasada mesmo, mas vai, entendeu? Porque depois você vai se sentir mal porque não for. E uma outra estratégia que eu gosto muito de usar é lembrar de como eu me sinto quando eu vou, quando eu não faço aquilo. E como eu me sinto quando eu vou, sabe? Quando eu gosto. E quando a gente coloca por que eu quero fazer isso, eu sempre, quando eu acordo, eu faço isso quando eu acordo e quando estou arrumando minha bolsa da academia. Porque, apesar de ser uma coisa muito importante para mim, vem a preguiça, gente, vem a preguiça, vem o cansaço, né? Às vezes a gente não dorme bem, vem do final de semana, segunda-feira, então, eu sei que é para mim também. Então eu já fico, porque eu gosto, quando eu sei que é só eu levantar da cama e pronto, acabou essa preguiça, acabou isso, acabou esse jogo mental, né? Levanto, não levanto, boto mais um tempo de despertador, não boto mais um tempo de despertador. Entende? Então, eu sei, aí eu fico lembrando daquela sensação, eu sei que eu vou chegar lá, vou gostar, e eu vou fazer, e eu vou me sentir bem, eu vou me sentir mais forte, depois vou olhar para o espelho, vou olhar para a balança, nananana. Então, é assim, a gente vai criando ânimo, a gente vai criando ânimo, entendeu? Então, assim, acordou desanimado, meu amor, você cria ânimo, disposição e vai, é isso, tá? Então, amores, isso que eu tinha para falar para vocês hoje. 36 minutos, né, de live, foi ótimo, muito bom. Estou aqui no treino de fazer, trazer para vocês conteúdos bons e mais curtinho. E agora eu quero saber o que vocês estão levando dessa live hoje, o que eu ajudei vocês, né? Se tiverem alguma dúvida, tá? Quiserem colocar alguma coisa. Mônica, o que a gente vibra, a gente atrai. Exatamente, exatamente. O que a gente vibra, a gente atrai. Né? A gente atrai coisas boas, pessoas legais, né? Alinhadas que a gente quer com o nosso objetivo. A gente atrai situações, oportunidades. Exatamente isso. Exatamente isso. Muito bom. Eu quero saber o que vocês estão levando dessa live hoje. O que eu ajudei vocês? O que vocês vão fazer a partir de agora? O que mudou? Qual foi o insight que teve? Então, quarta-feira tem live de meditação sobre o desapego. Então, hoje eu falei um pouco mais sobre a lei da intenção, né, do desejo. Né? Desejo é uma vontade profunda de um sonho que a gente tem, mas a gente precisa da intenção para realizar, senão a gente não realiza. Né? O desejo ele vai murchando, né? A gente vai desanimando. A gente desiste porque a gente desanima, tá? E na quinta-feira tem essa masterclass de comunicação. Então, eu vou aplicar um teste de perfil de comunicação. Então, quem está encalacrado aí no relacionamento, né, qualquer tipo de relacionamento familiar, profissional, isso serve, né, para a gente entender como que a gente está se comunicando, quais são as falhas, onde é que você está errando, entenderam? Isso é muito bom. Eu vou falar sobre isso, vou fazer uma ferramenta sobre isso e você vai ajustar, tá? Vai ser quinta-feira, então, no Zoom, não vai ser aqui nem no YouTube e nem no Instagram. Então, vocês precisam falar quem quer e pedir o link, tá bom? Que eu vou liberar o link. Então, é isso, meus amores. Por hoje é só. Semana que vem é a nossa última live antes da nossa viagem. Eu ainda não sei qual vai ser o tema. Se vocês quiserem dar sugestões, eu vou abrir caixinha de perguntas lá no Story, tá bom? Ainda não sei o que eu vou falar, vou ver, vou pensar, vou sentir, né? Porque é assim, o negócio vem e a gente fala. Hoje, por exemplo, foi assim. Eu já estava um tempo querendo falar sobre a plausibilidade reversa, então a plausibilidade reversa é isso. Plausibilidade são as desculpas que a gente dá, né? Não, porque o tempo está ruim. Não, porque eu estou sem dinheiro. Não, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Não, porque eu não tenho apoio. Não, porque eu estou com dor. Não, porque eu estou cansada. Então, é fazer o oposto. Por que você quer? Por que você merece? Por que aquilo é importante para você? É fazer o caminho oposto, sabe? Ao invés de a gente ir murchando por dentro, a gente ir criando aquele desejo, aquela intenção, aquela força. Quando tu vê, já foi, acabou, né? Já está no ciclo do sucesso. Maravilhoso, incrível. Tá bom, amores? Então é isso, tá? Ó, beijo para vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente semana, tá? E é isso. Beijo para vocês. Pessoal do YouTube, beijo para vocês também.